Amém, queridos? Glória a Deus, que bênção estarmos mais uma noite aqui reunidos, mais uma noite cultuando ao Senhor. Ainda é dessa forma, querido. Eu creio que logo isso vai acabar, logo nós estaremos na igreja, congregando, porque a essência da igreja é comunhão, é estar junto, a essência da igreja é abraço, o calor, né, humano uns com os outros. Isso é a essência da igreja, né? Não dessa forma assim, longe, mas estamos aqui nesse momento, até onde Deus permitir. Eu creio que tudo está no controle de Deus, e eu creio que logo isso vai passar, e nós vamos estar como igreja do Senhor, amém? Queridos, deixa eu dar um recado. Domingo nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tá? E eu gostaria que nessa ceia, nesse domingo, os irmãos pudessem vir à igreja, não todos, né? A gente vai ter horários específicos, né? Vamos ter aí vários horários durante o dia no domingo, para que você possa escolher, né? E vir, para nós podermos estar ceando juntos. Eu sinto um pouco de falta, né, dos irmãos, então venha com máscara, a gente vai ter o distanciamento, mas o grupo muito pequeno mesmo, somente ali para nós adorarmos ao Senhor, para que você possa receber a ceia do Senhor. Então nós vamos ter vários horários no domingo aí, nós vamos estar de plantidão aqui. Se puder vir uma família por vez, eu até agradeço a Deus. E se de repente você chegar, tiver alguma família aqui, eu gostaria que você esperasse um pouquinho, logo ela saindo, eu gostaria que a sua família entrasse, e de nós podermos estarmos celebrando essa ceia, né, e orando, né, buscando aí uma direção de Deus, buscando algo do Senhor. Então, domingo nós vamos fazer dessa forma, vai ser bem mesmo, bem pausado mesmo, com pessoas, muito grupo de pessoas. No momento vai estar só eu e a pastora mesmo, nós vamos estar recebendo vocês. Então eu vou estar colocando aí no grupo, né, os horários, a cada meia hora, assim, se você puder se encaixar num desses horários, para que você possa vir cear conosco, e vai ser bênção de Deus. Nós vamos estar aqui o dia todo, né? Nós temos feito isso nas outras ceias, mas agora eu estou fazendo um convite aí à igreja, para que nós possamos estar aqui ceando ao Senhor e orando e buscando aí, né, algo para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Glória a Deus, querido. Amado, uns 4 ministrações atrás que eu ministrei, nós começamos a falar de um assunto sobre carnal e espiritual, a escolha sendo nossa, né? Nós temos esse direito, né, na verdade, de Deus nos dar essa liberdade de escolha, de você escolher, você querer ser carnal ou você querer ser espiritual. E a Bíblia, ela é repleta, pelo menos no Novo Testamento, ela é repleta sobre esse assunto, né, do carnal, do espiritual, né, da falta de crescimento da igreja, tudo. E ali nós vimos ali nas 2 primeiras ministrações ali, nós pegamos por base ali a vida de Ló, né, andando ali com um homem de Deus, e aonde ele teve que fazer uma escolha, e ele fez uma escolha ali baseada somente naquilo que os seus olhos viram. Você vê ali de maneira alguma ele consultando Deus, você vê ali ele só se preocupado ali com os seus bens, e ali a gente viu o fim que ele tomou, ele levou essa escolha, o fim que se levou, né? Depois, na segunda ministração, nós vimos ali o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, né? O primeiro capítulo 3, especificamente ali, o apóstolo Paulo chamando aquela igreja, chamando aqueles irmãos de carnais, né? Que havia entre eles ali divisão, que havia entre eles ciúmes, que havia entre eles ali essas coisas tão pequenas. E o apóstolo Paulo ele bate tremendamente ali sobre esse assunto, tratando ali, né, e colocando a condição daqueles irmãos sendo carnal. A penúltima ministração nós
não tratamos desse assunto, mas nós entramos ali ainda falando sobre espiritualidade, sobre a nossa vida espiritual, e nós ministramos sobre o tema saúde espiritual. Então nós ministramos sobre carnal, sobre a diferença do carnal, onde leva o carnal, e depois nós falamos sobre saúde espiritual. E nós vimos aí, né, nesse último culto aí, nessa última ministração, nesse tema, saúde espiritual, que nós temos que entender 2 pontos importantes. Na verdade são 5 pontos, nós vamos completar hoje esses 5 mais 3 pontos, para você entender melhor aí sobre ter uma saúde espiritual, né? Sermos saudável espiritualmente. Amém, querida? A melhor coisa é ter saúde, a melhor coisa é você poder comer de tudo, é você poder sair, você poder se divertir, você poder fazer um esporte. Saúde é algo assim precioso para nós, é algo que Deus sustenta. Então nós precisamos ter saúde e precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. E na vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos também ter uma saúde espiritual, né? Nós precisamos ser saudáveis espiritualmente para que nós possamos crescer. A Bíblia sempre vai nos ensinar sobre o crescimento, sobre o amadurecimento, né? Sobre a nossa caminhada com o Senhor, a forma que nós caminhamos, a forma que nós crescemos. Eu gosto muito de Filipenses 1,6, quando ele fala: aquele que começou a boa obra, o Espírito Santo, que começou uma boa obra em mim, começou uma boa obra, a Bíblia vai dizer que Ele vai aperfeiçoando todos os dias, Ele vai trabalhando no nosso caráter, Ele vai trabalhando nas nossas atitudes, Ele vai trabalhando na nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Todos os dias o Espírito Santo Ele vai nos levando a situações aonde a gente tem percebido, né, que é um trabalhar de Deus em nós. E isso é muito precioso, porque nós precisamos crescer. E nós usamos ali Efésios capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. Pega a sua Bíblia agora, meu amado. Abre a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui 2 versículos, para nós continuarmos dentro desse assunto e encerrarmos esse assunto aqui hoje. Amém? Abriu a sua Bíblia aí na sua casa? Está com a Bíblia aberta? Efésios capítulo 4. Gostaria que você agora, né, aí na sua casa, aí, sentado ou de pé, mas gostaria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos dá o privilégio de podermos te adorarmos. E eu creio que nessa noite o Senhor recebeu a nossa adoração e nós pedimos um pouco mais nessa noite. Nós pedimos agora a intervenção do Teu Espírito, o Espírito Santo em nós, que venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, para nós podermos, meu Pai amado, captar a palavra, que a Tua palavra ela venha mesmo de encontro às nossas necessidades, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa a vida dos meus irmãos. Visita agora cada lar, visita cada família, Deus. Põe as Tuas mãos agora. Eu repreendo, meu Pai amado, toda desavença. Eu repreendo, meu Pai, toda confusão agora nesse ambiente. Está amarrado todo o espírito contrário à Tua palavra agora nesses lares, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Eu determino agora uma palavra de bênção na vida dos Teus filhos, que eles possam receber a palavra, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Na última ministração nós usamos aqui esse texto como base. Nós usamos aqui o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro repleto mesmo de ensinos. É um livro, meu amado, precioso para se estudar. É uma carta preciosa. É uma carta onde fala da conduta. É uma carta onde fala do chamado da igreja, das bênçãos do Senhor, do nosso comportamento, que nós temos, a forma que nós temos que nos comportar como cristão. Ela fala da proteção, capítulo 6, Efésios 6, fala ali da armadura de Deus, da nossa batalha espiritual, da nossa guerra espiritual. Então essa carta é uma carta preciosa, é uma carta de grandes ensinos, de grandes de coisas, riquezas preciosas para o nosso crescimento espiritual. E Efésios capítulo 4, versículo 13 fala assim, ó: até que
todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o apóstolo Paulo está ministrando, ele está falando assim, que todos alcançamos, uma unidade na fé, que nós buscamos um conhecimento de Jesus. Ele fala o conhecimento, do Filho de Deus. Nós conhecemos ali o que Jesus fez por nós, o sacrifício na cruz, entendermos essa situação e aceitarmos isso pela fé. E crescemos. Ele vai falar de uma maturidade, atingindo a medida de uma plenitude, de sermos, buscarmos uma perfeição na nossa caminhada. E por que o apóstolo Paulo ele está ministrando a igreja de Éfeso? Justamente para o versículo, a resposta está no versículo 14, ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia da esperteza de homens que induzem ao erro. Então ele está falando assim, que nós temos que crescer, que nós temos que amadurecer, que nós temos que conhecer de Jesus, que nós temos que conhecer o sacrifício, reconhecer, ter fé nisso, e buscar essa plenitude em Deus. Para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eu acredito, querido, que todo crescimento saudável, ele tem que ter saúde. Não tem como, querido, a pessoa enfermo ter um crescimento saudável, não tem como, Então, para mim ter um crescimento saudável espiritualmente, eu tenho que o quê? Eu tenho que buscar em Deus. Para quê? Para que eu possa crescer em Deus. Você vai ver sempre ali o apóstolo Paulo, as cartas, o Novo Testamento, levando os discípulos mesmo a um crescimento espiritual, um amadurecimento, porque como o Efésios 6 vai dizer, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principado, potestade. Então a nossa luta é contra e nós vimos aqui a semana passada, querido, que para termos saúde espiritual depende de nós entendermos que tem coisas que só Deus vai fazer e tem coisas que eu tenho que fazer. Por que muitas pessoas, meu amado, não conseguem ser saudáveis espiritualmente? Porque trocam as bolas, trocam a ordem das leis, querem fazer aquilo que é Deus que tem que fazer, e aquilo que tem que fazer, que é que Deus faz. E nós vimos aqui a semana passada ali, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que Deus faz. E nós não podemos trocar essa ordem. Eu tenho que me encaixar nisso para entender, para mim poder crescer espiritualmente. Então tem coisas que Deus faz, é Deus que convence o homem do pecado, é Deus que salva o homem, é Deus que gera perdão, é Deus que perdoa os nossos pecados. Você está entendendo? Isso depende de Deus. E depende de mim, de você, de nós buscarmos, de nós termos atitude, de nós não sermos imaturos. Isso depende de nós. Então nós vimos aí nessas duas ministrações, nesses dois pontos da ministração passada. Hoje nós vamos encerrar esse assunto, querido. Hoje nós vamos continuar falando desse assunto, só que agora eu gostaria que você fosse ali para o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, volta aí 2 folhas. Se você estiver em Efésio, volta 2 folhas, é o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, nós vamos pegar hoje o versículo base, para nós ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos continuar falando aí sobre essa luta de nós sermos espiritual, para nós termos saúde espiritual. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 e versículo 17, 18, vai falar dessa forma: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo, agora a igreja de Gálatas, e ele está de novo trabalhando nesse assunto, de deixarmos de sermos carnais, de deixarmos de sermos conduzidos, ser levados pela carne, para sermos espiritual. Então hoje, eu quero que você entenda que nós temos que ter saúde espiritual, que para ser espiritual eu tenho que ser saudável espiritual. Então nós vamos ver hoje três coisas importantes na saúde espiritual. Primeiro, as escolhas, as nossas atitudes. E nós vamos encerrar vendo as características de um homem espiritual. Amém, querido? Então, saúde espiritual, né? O apóstolo Paulo está aqui dizendo assim, para que nós temos que andarmos, vivermos no Espírito, porque o Espírito e a carne estão em conflito. Há uma guerra entre nós, há uma guerra dentro de nós. Olha para você imaginar, todas as lutas ao nosso redor, todas as coisas acontecendo, coisas boas, coisas ruins, notícias boas, notícias ruins, a luta do dia a dia, que você tem que sair, você tem que ganhar o pão, você tem que sustentar sua família. Além de tudo isso, a Bíblia vai dizer que é uma luta no nosso interior, entre a carne e o Espírito. E o apóstolo Paulo vai deixar muito bem claro aqui que nós temos que fazer a vontade do Espírito. Nós temos que fortalecer o nosso Espírito. Agora, para nós fortalecermos o nosso Espírito, nós temos que buscar um crescimento, nós temos que buscar um amadurecimento. E esse crescimento, ele só vem com uma saúde espiritual. Você está entendendo? Aonde nós queremos chegar? Então, se a Bíblia está dizendo que há um conflito entre a carne, os desejos da carne, os desejos que pendem na carne e os desejos do Espírito. Versículo 17 vai dizer, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Para que você entenda que a carne ela vai na contramão, ela não vai na mesma direção do Espírito. Aquilo que o Espírito deseja, a carne ela rejeita. Aquilo que a carne deseja, o Espírito rejeita. Então eu já começo a entender, querido, que não tem como eu ser carnal e ser espiritual. Eu tenho que fazer uma escolha. Aí voltando para a vida de Ló, Ló teve que fazer uma escolha. Você está entendendo, querido? Então, essa escolha é eu que tenho que fazer. O desejo está ali diante de mim. Os desejos da carne e os desejos do Espírito. E é eu que tenho que fazer essa escolha. É eu que tenho que buscar forças e escolher. E eu vou te falar, aquele que você alimentar é aquele que vai vencer. Se você alimentar a carne vai vencer. Se você alimentar o Espírito vai vencer. Eu lembro uma história que eu ouvi há muito tempo, e já ouvi alguns pastores contar, sobre a luta da carne e do Espírito, que tinha um homem que ele tinha 2 cachorros de briga, 2 cachorros de luta. Tinha um cachorro preto e branco. Vira e mexe, levava esses cachorros na praça, e ali ele e as pessoas apostavam, e ele apostava no branco, as pessoas apostavam no preto, e o branco ganhava. Aí no outro dia, todo mundo falou, vamos apostar no branco. E aí as pessoas apostavam no branco, e o preto ganhava. Aí as pessoas, meu Deus, mas agora de novo, apenas perdemos. Aí no outro dia, então vamos apostar no preto. Aí eles apostavam no preto e o branco ganhava. Aí um belo dia, alguém chegou e falou, como que é isso? Como que isso acontece? Por que acontece? O dia que você quer que o branco ganhe, ele ganha. E o dia que você quer que o preto ganhe, ele ganha. Ele falou, muito fácil. Aquele que eu quero que ganha, eu alimento. Aquele que eu quero que perca, eu não dou nada de comer. Chega na luta, ele está fraco.
da mesma forma a nossa vida espiritual. Se você alimentar a sua carne, é ela que vai prevalecer, ela que vai ser forte, ela que vai ditar regras, ela que vai se opor, porque ela é carnal, ela vai querer os desejos, né? Ela foi feita para este mundo, ela vai acabar como o pó da terra neste mundo, é carne, ela tem data de validade, você está entendendo, amado? E daqui a pouco ela vai ter o seu fim, porque é carne. Mas se você alimentar ela, é ela que vai prevalecer. Então, querido, a gente vê aqui o apóstolo Paulo aqui falando de nós, que é uma luta entre nós, e nós temos que alimentarmos, né, o nosso espírito. A gente viu ali em Efésios que o apóstolo Paulo falou que nós temos que crescer, né, que nós temos que amadurecer, que nós temos que ter o mesmo nível de fé, que nós temos que chegar à plenitude. Para quê? Para não ser levado por vento de doutrinas, né, pelo pensamento de homens que levam as pessoas ao erro. Então, você vê que uma coisa está ligada com a outra. Nós precisamos crescer. E as pessoas, elas precisam crescer. Agora, o crescimento, ele vem através de uma saúde espiritual. Então, nós vamos ver aqui hoje esses 3 pontos, encerrar esse ponto. Primeiro, vamos falar sobre escolhas espirituais que dependem de mim e de você. Tem escolhas que dependem de nós. São coisas espirituais que dependem de mim e de você. Primeiro, escolher sempre o melhor. Escolha aquilo que é bom. Escolha aquilo que vai te edificar. Escolha aquilo que vai trazer, que vai te fortalecer. Escolha isso. Então, se você está aí passando ali de repente por um problema de dificuldade, um problema de luta, né? E naquele momento é momento de você buscar Deus por uma resposta, é momento de você clamar ao Senhor por algo. E se você estiver ali entre escolher ouvir louvores, ouvir uma mensagem e ouvir um filme, se você escolher o filme, você não vai ter nada de Deus. Se você escolher ouvir uma mensagem, ouvir louvores, então você vai se alimentar daquilo, você vai fortalecer seu espírito e você vai ter uma direção de Deus. Então escolha o melhor. E o melhor para o nosso crescimento é as coisas de Deus. Amém, querido? Não, o Senhor aqui, ele dá uma dica para o povo dele, vai dizer lá em Deuteronômio 30:19. Hoje invoquei os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele vai dizer, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Está vendo aqui que a palavra está dando uma dica, ó, está diante de vocês a morte e a vida, está diante de vocês a bênção e a maldição. Só que o próprio Deus, ele vai dar uma dica, ó, escolham a vida. Então nós temos que escolher o que é melhor para nós, escolher aquilo que vai nos edificar, escolher aquilo que vai nos fortalecer. Amém, querido? O próprio Jesus ali, meu amado, no livro de Mateus, capítulo 7, vai propor, ó, entre pela porta estreita. Ele vai falar, por quê? Porque a porta larga, ela leva à perdição. Então você vai ver o próprio Jesus ali, meu amado, ele dando mais uma dica, ó, escolha o que é melhor. Então, se eu quero crescer, se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que escolher o que é melhor, aquilo que vai edificar a minha vida espiritual. Eu te falei logo atrás que se você fortalecer a carne, você fortalecer a carne, ela vai se tornar forte. Se você fortalecer o espírito, ele vai se tornar forte. Você está entendendo, meu amado? Então, eu tenho que escolher o que é melhor para mim. Eu tenho que escolher as coisas que vão edificar a minha vida. Se eu estou precisando de Deus, eu tenho que escolher Deus. Você está entendendo, querido? Não tem como eu viver uma vida longe de Deus, querendo algo de Deus, querendo a bênção do Senhor e levando uma vida totalmente na carne, levando uma vida totalmente baseada nos desejos carnais. Não tem como. Então escolha o melhor. Segundo, tema a Deus. Nós temos que aprender, meu amado, a ter respeito pelas coisas de Deus. Isso depende de nós. São coisas espirituais.
Você está entendendo? Hoje nós estamos falando aqui no primeiro ponto de escolhas. Então eu tenho que escolher o que é melhor para a minha vida espiritual e eu tenho que temer a Deus, não ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, mas Deus quer que você teme-o, tenha temência, você respeite, você absorve as coisas de Deus. Então, segunda coisa que depende de nós, temer ao Senhor. Amado, o que tem faltado hoje no coração do homem é a temência a Deus. O homem hoje tem sofrido, porque o homem tem desrespeitado as leis de Deus. O homem hoje, meu amado, tem colhido frutos amargos. Sabe por quê? Porque não tem temido ao Senhor, não tem respeitado Deus, não tem respeitado os limites do Senhor. E aí a gente vê como que esse mundo anda de passos largos para o inferno. Porque tem desrespeitado, não tem, meu amado, temido ao Senhor. Então, isso depende de mim e de você. Depende de mim e de você escolher o que é melhor e temer ao Senhor. Outra coisa que depende de nós, enchermos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser cheio do Espírito Santo. Está lá em Efésios, o próprio livro de Efésios, capítulo 5, do 18 ao 20, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Depende de mim e de você. Você está entendendo? Eu não estou dizendo de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Há uma diferença em ser batizado com o Espírito Santo de Deus e há uma diferença em ser cheio do Espírito Santo de Deus. O crente, ele tem que ser batizado no Espírito Santo, mas ele tem que andar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque se eu tiver me enchendo com as coisas do Espírito, da presença do Espírito, a carne não vai falar alto. A carne vai se pôr no lugar dela. Quem vai prevalecer é o Espírito Santo que habita a minha vida. Então isso depende de mim e de você. Depende de mim temer a Deus, depende de mim fazer a melhor escolha e depende de mim ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que é outro? Obedecer a Deus e aos princípios que Ele estabeleceu para nós. Então está aqui, obedeço a Deus e os seus princípios. E aonde eu vou buscar os princípios? Na palavra dele. É a palavra de Deus que vai revelar os princípios ao meu coração e eu vou andar por esses princípios. Só que depende de mim e depende de você. São coisas espirituais que dependem de nós. Nós estamos falando de saúde espiritual. Nós estamos falando que só vai haver crescimento se tiver saúde. Não tem crescimento se não tiver saúde. E nós temos que crescer, porque a Bíblia está nos ensinando que é uma luta, e a Bíblia está dizendo para nós deixarmos de ser criança. Então a Bíblia está falando de dois assuntos, crescimento, você está entendendo? E ser forte para lutar contra a carne. E nós estamos falando hoje de saúde, e tem coisas que dependem de nós. Que é outro, querido, andar em espírito. Andar. Nós precisamos manter-nos cheios do Espírito Santo. Não é encher e ser um vaso furado, querido. Tem cristão, meu amado, tem pessoas que eu conheço que enchem do Espírito, derrama, clama, chora, fala em língua, sapateia. Não estou pregando contra isso não, querido. Só que aí sai da presença de Deus, faz tudo errado. É um vaso furado. Se enche da presença do Espírito Santo de Deus, quando sai lá fora, vaza tudo. Aí a carne toma conta, você está entendendo? Aí faz qualquer coisa, aí vive pecando. Aí quando é na hora de momento de ser espiritual, aí chora, se aquebranta. Querido, você tem que fazer tudo isso, mas continuar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho que me encher, mas eu tenho que andar em Espírito. Andar com a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Buscar a unidade da igreja, querido, isso depende de nós. Devemos nós buscarmos, estarmos em comunhão uns com os outros, nos preocupar uns com os outros. Isso depende de nós. Eu estou te mostrando aqui coisas espirituais que dependem de mim e de você, para nós termos saúde espiritual, amém? Buscar a comunhão com Deus e com os outros, ter comunhão com o Senhor.
através da oração, através da busca, através da intimidade. Eu tenho que ter essa comunhão com o Senhor. Tem gente que busca Deus só quando precisa, querido. Tem gente que quando se aperta, aí busca Deus. Acha que Deus é o empregado dele. Acha que Deus é aquele advogado que a hora que ele está apertado, ele vai lá e paga para o advogado. Não é isso que Deus quer de nós, amado. Deus quer comunhão. Deus quer relacionamento conosco. Deus, meu amado, Ele quer antecipar antes de nós cairmos nos erros. Ele já quer estar conosco. Nós não precisamos cair no erro para buscar Deus. Então nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos ter comunhão com a igreja, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, amém? Glória a Deus, e andar segundo os conselhos de Deus, amado. Se você for ler o primeiro Salmo, Salmo 1, a Bíblia vai dizer muito, vai ensinar sobre isso aqui, andar sobre os conselhos de Deus, sobre a palavra do Senhor. Tem faltado hoje para muito crente é andar segundo a palavra de Deus, é andar pelos padrões da palavra de Deus. O que tem faltado hoje em muitos casamentos é não andar pelos princípios que a palavra de Deus estabelece no casamento. O que tem hoje faltado dentro das casas, meu amado, relacionamento interrompido, é porque não tem andado pelo princípio da palavra de Deus que estabelece sobre relacionamento entre pai e filho. Você está entendendo? As pessoas hoje, meu amado, elas não andam segundo a Bíblia, segundo são cristãos, vão na igreja, muitos até pregam a palavra de Deus, mas não andam segundo o conselho de Deus. Na hora que está longe, na hora que está dentro da igreja, querido, aqui é fácil ser crente, meu amado. Eu tenho sempre falado isso. É fácil você ser crente num ambiente onde há fé, é fácil. É fácil você ser crente, meu amado, onde você vê sermão, onde você cumprimenta, é fácil. Quero ver você ser crente, querido, no dia a dia, no seu trabalho, diante das propostas erradas do mundo. Quero ver você ser crente, querido, diante, meu amado, das situações que afligem o lar, que afligem o casamento. Eu quero ver você ser crente aí. É isso que Deus pede de nós. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, amado. Ser crente dentro da igreja, todo mundo vai para o céu. Agora eu quero ver ser crente no mundo. Quero ver ser crente, meu amado, lá, onde as pessoas têm que olhar para você. Você tem que dar bom testemunho. Eu tenho que dar bom testemunho. Onde as pessoas olham para nós e esperam uma palavra de bênção. Você está entendendo, amado? Então, isso depende de nós. Se eu quero ter saúde espiritual, eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que fazer as escolhas certas. Eu tenho que me encher do Espírito. Eu tenho que obedecer os princípios. Eu tenho que andar em Espírito. Eu tenho que buscar unidade. Eu tenho que buscar comunhão com o Senhor. E eu tenho que andar segundo os conselhos de Deus. Isso depende de mim e de você. Nós não estamos falando de saúde espiritual. Não estamos falando de crescimento, de amadurecimento, de nos tornarmos adultos espiritualmente. Nós não estamos falando, meu amado, de sermos maduros nas decisões, de termos certeza naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Amado, faz uma pergunta para você hoje, só para você, dentro do seu coração. Você se sente, você tem convicção da sua salvação? Faz essa pergunta para você, não para a pessoa do lado. Não olha para o que ele está em pecado. Não, fulano, não, para você, dentro do seu coração. Eu gostaria que você meditasse nisso. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para estar na glória com Ele? Você tem andado convicto da sua salvação? Você tem pregado isso para as pessoas? Então, querido, isso depende de nós. Não tem como ser espiritual se nós, meu amado, não cumprir a nossa parte naquilo que nos cabe. Cabe a nós escolher o melhor. Cabe a nós, querido, buscarmos a presença de Deus. Cabe a nós a obedecer os princípios. Cabe a mim e você, meu amado. Eu tenho visto hoje, meu amado,
Quantos cristãos, meu amado, que têm trocado as leis, querem fazer o papel do Espírito Santo, querem convencer as pessoas, e quem convence as pessoas é o Espírito Santo. É Deus que convence as pessoas, não é o homem. Cabe a nós a anunciarmos a palavra, a mostrar o caminho, mas só o Espírito Santo que convence. Então eu tenho que entender isso, amém, querido? E o segundo ponto, para nós encerrarmos aqui, é a atitude de um crescimento espiritual e deixar de ser carnal. Nós temos que ter atitudes. Então eu te mostrei para você aquilo que depende de nós, escolha o que eu tenho que fazer. Agora eu vou falar para você a atitude que você tem que ter, porque não adianta nada você saber o que tem que fazer e não ter atitude. O que tem faltado hoje, meu amado, em grande parte da igreja, é atitude. É atitude de dar um passo para melhorar. É atitude de dar um passo para abandonar o pecado. É atitude de dar um passo para poder deixar as coisas erradas. É atitude. Então eu tenho que ter atitude de crescimento. Amém? Primeira atitude, meditação diária na palavra de Deus. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. É uma atitude que eu tenho que ter. Eu gosto muito ali quando Deus ali vai chamar Josué. E ele fala, medita nas leis, dia e noite. Aí ele vai dizer lá no versículo do 6 ao 9, vai dizer, e principalmente o versículo 8, para que o seu caminho se prospere, para que você seja bem sucedido. Mas para nós sermos bem sucedidos, nós temos que meditarmos na palavra do Senhor. Isso é uma atitude que eu tenho que ter. É uma escolha que eu faço, eu tenho que ter. Eu escolhi meditar na palavra, então eu tenho que ir lá, abrir a palavra, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que buscar revelação, é meditar na palavra. Segundo, uma oração diária, querido. Não é uma oração, meu amado, de vez em quando. Hoje está difícil, então eu vou orar. Esse é o mal de muita gente. Só ora quando está apertado. E Jesus deixou muito bem claro, querido, que ele orava constantemente. Jesus operava um grande milagre, daqui a pouco estava lá em oração com o Pai. Ele estava nos ensinando isso, ele nos ensina isso. Ore constantemente, ore por todas as ocasiões. Amado, ora em línguas. A oração em língua, ela edifica. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, vai dizer, querido, que a oração em língua, ela nos edifica. Eu conheço muito cristão, meu amado, que buscou tanto falar em línguas. E depois que foi batizado, foi a mesma coisa de ter recebido uma roupa, pagado, sofrido para comprar aquela roupa, pôs ela um dia só e depois deixou no guarda-roupa parada. Não ora mais, buscou tanto e depois não ora mais. A oração em língua, querido, é para uma edificação sua, é para um crescimento seu, para um amadurecimento seu. Você está entendendo, meu amado? Então, essa é uma atitude que eu tenho que ter, oração diária. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós temos que orar constantemente. Amém, querido? Outra coisa, uma adoração diária. Eu tenho que ser adorador em qualquer lugar. Você lembra da samaritana, quando ela pergunta para Jesus, onde nós temos que adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em tal lugar. Aonde? E Jesus fala, não, Jesus ensina ela ali. Nós temos que adorar diariamente, querido. Eu aprendi, meu amado, algo precioso. Antes de você for fazer alguma coisa, comece a adorar o Senhor. O que atrai a presença, o que muda o ambiente é a nossa adoração. Sabe por quê, querido? Eu descobri que a adoração é aquilo que eu dou a Deus. A adoração é aquilo que eu entrego ao Senhor. E a gente, meu amado, tem que sempre pegar o nosso melhor, o nosso melhor momento e entregar ao Senhor. Então a adoração, ela muda o ambiente por causa dessas coisas. Amém, querido? Outra atitude, jejum. Eu que tenho que fazer jejum, meu amado. Mas não é jejum para ficar magro, para emagrecer, não, meu amado. Jejum com propósito. Eu gosto muito, meu amado, ali, de você entender que tem que ter jejum com propósito. Mateus vai falar isso, 2 Coríntios vai falar isso.
e ter comunhão com a igreja de Jesus. Eu tenho que ter comunhão, é uma atitude minha, eu tenho que ter comunhão, amém, querido? E para nós encerrarmos, as características de um homem espiritual. O homem espiritual, meu amado, é aquele que já experimentou o amor de Deus. O homem espiritual, ele já experimentou, ele já se deliciou, ele já, meu amado, já usufruiu desse amor de Deus. Esse é o homem espiritual, né? Por sua vez, meu amado, por ele já ter usado desse amor, sabe o que tem no seu coração? O desejo de compartilhar com outras pessoas. Uma pessoa espiritual, meu amado, ela não guarda para si, ela quer compartilhar com as pessoas. Ela quer contar os seus testemunhos, ela quer contar a bênção que Deus tem feito. Isso aqui é o caminho de uma pessoa espiritual. Você está entendendo? É aquela pessoa que vive na presença do Senhor, que vive na dependência totalmente de Deus. Essa pessoa que experimentou desse amor, experimentou do amor, de ser amado por Deus. Amém? Outra coisa, o homem espiritual ele possui um discernimento, ele sabe o que é certo e errado, ele sabe aquilo que é perigoso para a vida espiritual, ele sabe aquilo, meu amado, que vai, se ele fraquejar, vai fortalecer a carne dele. O homem espiritual, meu amado, ele sabe discernir o que é verdadeiro, o que é falso. O homem espiritual, ele não anda em engano, porque essas são as características de uma pessoa espiritual. Quando você vê uma pessoa espiritual, meu amado, você vê uma pessoa que ela transmite amor. Quando você conversa com uma pessoa espiritual, meu amado, ela tem palavras sábias. Ela sabe o que é certo, o que é errado. Quando você conversa com uma pessoa espiritual, meu amado, ela sabe te dar bons conselhos. Por quê? Porque ela tem essa presença do Espírito. Uma pessoa espiritual, ela tem a capacidade de tomar decisões certas. Aí eu volto na vida de Jó, que nós ministramos há 4 semanas atrás. Uma decisão tão importante da vida dele. Uma decisão que ele tinha que consultar Deus, que ele tinha que ter uma certeza, não podia errar. Você está entendendo? Então uma pessoa espiritual, uma característica de uma pessoa espiritual, meu amado, ela sabe tomar decisão em Deus. Ela não vai tomando decisão segundo o que as pessoas falam. Ela não vai tomando decisão segundo o momento que está se passando, não. Ela vai consultar o Senhor. Amado, como é lindo isso. Como é lindo essa dependência de Deus. Eu estou tentando buscar isso na minha vida. Eu confesso para você, eu também tenho falhado nessa área, mas eu tenho buscado isso na minha vida. Ter essa dependência de Deus, começar a consultar Deus para todas as coisas, começar a consultar Deus para pequenas, para as médias, para grandes coisas na minha vida. É isso que Deus se agrada de nós, amém? Então, ter a capacidade. E o homem espiritual, né, a característica, o homem espiritual é aquele que apresenta uma mente de Cristo. O homem espiritual, meu amado, ele tem convicção da sua salvação. O homem espiritual, ele não precisa de 5 minutos para ser salvo. O homem espiritual, ele anda salvo. O homem espiritual, ele anda curado nas suas emoções. Ele tem convicção da sua cura. O homem espiritual, ele tem convicção da sua libertação. Ele sabe que ele foi liberto das garras do diabo. Ele sabe que ele não é preso nas coisas erradas. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual, meu amado, ele é fácil para perdoar. Essa aqui parece que é o último encaixe na vida do homem espiritual. Perdoar, ser fácil para perdoar, não ter restrições ao perdão. Da mesma forma que eu recebi o perdão de Deus, eu também o libero na vida das pessoas. É fácil? Não é, querido. Eu não estou falando de coisas fáceis. Eu estou falando de coisas que só através do Espírito Santo que nós vamos vencer. Eu estou te falando aqui, meu amado, de escolhas espirituais. Eu estou te falando, meu amado, de buscas, de atitudes espirituais. Eu estou te falando aqui de características espirituais de um homem espiritual.
E nós temos que buscar isso para nossas vidas. Amém, querido? Eu quero concluir aqui, meu amado, fazendo aqui 3 perguntas que eu gostaria que você dormisse com isso. De tudo que eu falei, se você pensar nessas 3 perguntas que eu vou te fazer, para mim já foi de grande valia, mas o Espírito Santo ele é muito mais profundo do que eu. A primeira pergunta aonde você se encontra hoje em Jesus? Aonde você está em Deus hoje? Você está na margem, né? Você está nos primeiros 500 metros? Você está com as águas no joelho, nos lombos, ou você está em águas profundas? A segunda pergunta, meu amado, você está crescendo espiritualmente? Quando você está diante de uma atitude, de algo que você tem que fazer, de algo que você tem que realizar, qual tem sido as suas atitudes? O que você tem tomado? Qual tem sido as suas decisões? Isso tem te levado ao crescimento ou tem te levado à escravidão? E por último, a terceira pergunta, a sua vida espiritual, ela tem produzido frutos? Eu gostaria que você meditasse nessas 3 perguntas. Primeiro, aonde eu estou em Deus? Segundo, eu estou crescendo? Terceiro, qual é o fruto espiritual da minha vida? Eu tenho gerado esse fruto? Gostaria que você, nós vamos encerrar aqui, querido, gostaria que você meditasse nessas 3 perguntas, amém? O homem natural, meu amado, ele não conhece Deus. A Bíblia vai falar do homem natural. O homem carnal, ele não compartilha do amor de Deus com ninguém, ele é carnal. E somente o homem espiritual, ele é movido, ele é dirigido pelo amor que Jesus nos amou. Esse é o desejo de Deus para nós, amém? Talvez você seja um homem carnal, mas você hoje tem essa escolha diante de você de ser um cristão espiritual e buscar, meu amado, um crescimento e ter saúde espiritual na sua vida nessa noite, amém, querido? Eu gostaria aqui de só encerrar com mais um texto, porque quando a gente fala muito de crescimento, é gostoso a gente ver na Bíblia. Eu queria que você aí na sua Bíblia, aí você abrisse em Romanos, capítulo 8, e nós já vamos encerrar aqui, é o último texto para nós orarmos. Romanos, capítulo 8, amém? Vou te dar alguns segundinhos aí para você abrir o livro de Romanos. Se você estiver em Gálatas, vai voltando um pouquinho para trás, rumo ali a Gênesis, né? Rumo ali aos Evangelhos. Você vai passar em Gálatas, né? Você vai passar Coríntios, e você vai chegar no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, eu quero encerrar aqui esse assunto, né? E acredito que para nós meditarmos em tudo isso, daquilo que Deus tem para nós. Mas Romanos capítulo 8, o versículo 5 ao versículo 8 fala assim, ó: quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mentalidade voltada o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha aqui que Romanos, que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, a mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Agora eu gostaria que você só gravasse esse versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Querido, olha como isso é profundo. Sabe o que eu vejo aqui nessa definição do versículo 8? Que não tem meio termo. Que não tem, querido, eu fazer uma escolha de ser carnal ou espiritual. Ou eu decido hoje colocar um ponto e buscar as coisas espirituais, para crescer espiritualmente, para ter saúde espiritual, ou eu decido hoje andar carnalmente. Só que o carnal, ele tem um fim trágico. A gente viu isso na vida de Ló. Amém, querido? Então, querido, guarde aí essas 3 perguntas que eu te fiz. Aonde você se encontra hoje em Deus? Você está crescendo?
A sua vida espiritual, ela tem produzido fruto? Analise hoje a sua vida espiritual. E você ainda tem a escolha, ainda hoje, você tem a escolha de querer ser carnal ou espiritual. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você na sua casa. Nós estamos encerrando esse assunto. Nós gastamos aqui 4 ministrações sobre esse assunto. Foi um assunto extenso, acredito que é muito edificante. Se você de repente não pegou os vídeos anteriores, está lá no YouTube. Está lá, procura lá, você vai ver lá Carnal e Espiritual, Escolha Nossa, parte 1, parte 2, e você vai ver Saúde Espiritual, parte 1 e Saúde Espiritual, parte 2. De repente você possa aí meditar, mandar para alguém, se edificar com essa mensagem. Se você for ver as 4 mensagens, você vai ver como que elas se fundem e elas trazem um crescimento. Gostaria de orar por você. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão agora nas suas casas, que têm ali, meu Pai amado, as suas lutas, as suas dificuldades, e que além de tudo, meu Pai, ainda tem essa luta interior entre carne e espírito, mas que nessa noite, meu Pai, nós decidimos ser espiritual. Que nessa noite nós procuramos as coisas do Espírito, que nós nos fortalecemos com as coisas espirituais. Então eu coloco, meu Pai amado, a vida dos meus irmãos. Visita agora o coração, o lar, a casa, o casamento, a vida dos filhos, meu Pai. Abençoa essa família agora em nome de Jesus. Abre mesmo, meu Pai amado, as bênçãos. Abre as janelas espirituais e derrama bênçãos sobre essas famílias em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu te agradeço e eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Querido, visite lá o nosso canal. Todos os vídeos estão lá, todas as ministrações estão lá. Não só visita, mas se inscreve também no nosso canal. É bênção de Deus. Nós temos ali várias mensagens. Nós temos os vídeos da nossa história, de quando nós começamos a construir. Você vai nos conhecer, então visite o nosso canal, se inscreva lá, pega essa série de mensagens aí, são 4 mensagens que vai edificar a sua vida e envie para as pessoas, compartilhe com as pessoas, que vai ser bênção de Deus. Amém? Ficam em paz, que Deus os abençoe, até domingo, querido. Temos domingo aqui, mais um encontro aqui, onde nós vamos estar no domingo de celebração de ceia, e eu acredito que nós vamos ser muito abençoados. Amém? Ficam em paz, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.